Marítimo na TSF, segunda edição da semana. Hoje vamos falar de hóquei em patins. É nosso convidado o treinador do Marítimo, Filipe Alves. Digo-lhe que domingo há jogo grande nos Barreiros, Marítimo Sporting de Braga, a partir das 20h30. O Braga ainda a viver a festa da passagem às meias finais da Taça de Portugal. Vem à Madeira defrontar o Marítimo, que quer voltar à senda dos triunfos. O árbitro desta partida será o portuense Rui Costa. A nossa equipa B joga domingo às 15 horas no Imaculada Conceição com o Gondomar. A partida conta para o Campeonato de Portugal e amanhã os nossos juniores iniciam a segunda fase da primeira divisão de juniores, Complexo do Marítimo, 15 horas, Marítimo Belenenses. O futsal do Marítimo joga amanhã na casa do Monfortense para o Campeonato Nacional da segunda divisão, fase de manutenção. O jogo tem início marcado para as 4 da tarde, enquanto que o handball do Marítimo regressa ao seu campeonato. Amanhã a nossa equipa sénior masculina defronta no Restelo a equipa da casa, o Belenenses. Daqui a pouco também outros jogos que fazem parte da agenda verde-rubra para este fim de semana. Agora sim vamos falar de hóquei em patins. Comigo o treinador Filipe Alves, treinador, jogador da nossa equipa do hóquei em patins, modalidade histórica da nossa história, que durante tantos e tantos anos fizeram do Marítimo ou também o maior das ilhas. Filipe Alves, antes de mais, como é que está o hóquei em patins em Portugal, neste caso particular na Madeira e também no Marítimo? Bem, antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar sobre a modalidade que eu mais gosto. O hóquei em patins, em Portugal, neste momento, está com o melhor campeonato do mundo. Temos as estrelas mundiais, italianos, espanhóis, argentinos, todos a jogar em Portugal. Portanto, temos um campeonato muito forte, já ultrapassou o campeonato espanhol e tudo, e está muito bem, recomenda-se. A nível regional, o hóquei está a passar por uma fase meio intermitente. Eu ontem estive a fazer uma pesquisa e nós estamos com um universo de 193 atletas. Isto desde a formação aos séniores. Ou seja, é muito pouco. É muito pouco para uma modalidade tão querida e que deu e que continua a dar a Portugal. Mas nós, os clubes, temos que trabalhar no sentido de haver mais captação, mais crianças, mais pessoas a representar o hóquei, porque assim com esta realidade de 193 atletas é muito pouco para nós. O aparecimento de outras modalidades ou vertentes de modalidades como o futsal, o padel, atrapalham este crescimento do hóquei em patins? Ou esta manutenção? Atrapalharam muito. Quando o futsal surge, cerca dos anos 2000, 2003, ou quando acho que foi o Sporting que foi campeão da Europa, primeiro o hóquei sai da televisão. Da televisão pública, que era a RTP2, o hóquei sai e começa a aparecer o futsal. Logo aí, o que é que as crianças veem? As crianças deixaram de ver o hóquei e começaram a ver o futsal. E depois, mais tarde, com o aparecimento destas modalidades individuais, como o pádel, principalmente em época de pandemia, o hóquei, a nível nacional, teve uma razia impressionante. Muitos miúdos foram para estas modalidades que abriram mais cedo. Foram modalidades devido às regras de segurança pública, as coletivas abriram com uns meses de atraso e as crianças foram para estas modalidades. Acredito que seja com tristeza que o Filipe Alves vê esta situação do hóquei quando é um apaixonado pela modalidade. É triste, porque no fundo é a modalidade que nós gostamos de ver na televisão, acompanhar os sites do hóquei, estar sempre atento e vermos notícias a dizer que mais uma equipa acabou, uma equipa de júniores que já não tem condições para continuar, crianças que abandonam a modalidade, portanto é triste. Entretanto, digo-lhe que na patinagem de velocidade do Marítimo vai organizar o Roland Fest e digo-lhe também que no voleibol feminino amanhã, Santa Cruz Marítimo, no pavilhão da Levada, às 6 da tarde. O basquetebol feminino joga domingo às 15 no pavilhão Rezende. E digo-lhe também que o hóquei em patins é uma modalidade histórica na vida do Marítimo. Aqui já o disse, volto a dizê-lo. É uma modalidade com muitos troféus no nosso espólio e é uma modalidade que ajudou o Marítimo a ser grande nos anos 60. Hoje a modalidade tem dificuldades em angriar jovens. O que é que está a ser feito para deixarmos este bichinho nos mais novos? Bem, neste momento o Marítimo está com um treinador aqui no Colégio do Marítimo a tentar recrutar crianças para
para a nossa modalidade, para o hóquei patins. É feito um trabalho semanal com esse professor que vem aqui e pronto, e depois há outros projetos, um projeto em paralelo que eu tenho com a Câmara Municipal do Funchal, onde eu também faço essa captação de crianças. E o intuito é fazer a modalidade crescer e termos mais crianças no pavilhão às segundas e sextas-feiras, que é os dias de treinos do hóquei patins de formação, para tentar fortalecer a nossa juventude e tentar fazer com que mais crianças pratiquem hóquei patins. O facto de praticar hóquei em patins ser antes necessário saber andar de patins e também a compra dos patins é uma modalidade que não é barata. O que é que leva a querer ou fazer com que uma criança tenha essa dificuldade? Por que isso acontece? Bem, primeiro porque assim, realmente é uma modalidade, eu costumo dizer que é uma modalidade muito nobre, porque assim, correr atrás de uma bola ou jogar basquete, vôlei é fácil, porque é calçar uns ténis, meter uma bola na mão, ou correr, ou jogar futebol. O hóquei patins não, o hóquei patins nós temos que saber dominar os patins primeiro, depois de saber dominar os patins temos que agarrar um stick, depois do stick controlar a bola e depois estar no meio de um ringue onde a velocidade do jogo é muito alta. E isto é muito complicado, não é fácil uma criança, por exemplo, e depois, como você referiu, é uma modalidade muito cara. Os patins rondam os 250 a 300 euros, mais um stick 80 euros, mais umas joelheiras e umas luvas dá 120 euros, mais umas caneleiras mais 50. É muito caro. E o que é que acontece? Muitos pais quando levam a criança à patinagem, primeiro começam a ver o preço daquilo, começam assim, é mais fácil eu meter o meu filho no futebol ou num desporto onde só gasto o equipamento, a roupa, os ténis e pronto. E depois, há outra coisa, como é uma modalidade muito rica, que é preciso ter muita destreza física, ter muita... Eu não lhe sei explicar, mas é preciso muita coisa. Os pais depois também acabam por desistir das crianças, porque veem que não há evolução, e eu costumo dizer que a evolução não é nos 6 meses... O equilíbrio nos patins demora muito para uma criança conseguir... Não, o equilíbrio não demora muito, demora depois é a aperfeiçoar a travagem, o virar para trás, o curvar, eles andarem para a frente, eles andam ao fim de 2, 3 semanas. Depois é preciso aprender a virar para trás, a patinar de costas, e isso é uma série de coisas que muitas vezes os pais não têm paciência e acabam por desistir dos filhos, e pronto. E eu costumo dizer aos pais que isto não é num espaço de 6 meses nem de 1 ano, isto um jogador de hóquei começa-se a fazer ao fim de 2 anos e meio, 3 anos. Noto uma persistência muito grande e uma paixão muito grande à modalidade. Como é que o Filipe começa na modalidade do hóquei em patins? Olha, eu comecei no hóquei patins num clube clássico também, que era a CUF, depois de seguir ao 25 de Abril passou para o Grupo Esportivo daqui Miguel, e que hoje em dia chama-se Grupo Esportivo Fabril do Barreiro, é engraçado que agora houve uma reunião da Assembleia que vai-se voltar a chamar CUF outra vez, Companhia União Fabril. E eu comecei com os meus pais, era um casal de namorados, minha mãe era jogadora de basquetebol da CUF, o meu pai jogador de hóquei da CUF, e eu e o meu irmão fomos feitos praticamente dentro daquele clube e cresci até ir para o Benfica, na altura. Joguei na CUF, na Quimigal, na altura era Quimigal. Fui internacional português, com 16 anos na CUF, depois fui internacional do Benfica, mas foi na CUF que comecei. É um clube que tenho um grande carinho, que é o clube da minha terra, que é o Barreiro. Como é que está a ser esta experiência de ser treinador e jogador? Ou o que é melhor, ser jogador ou treinador? Eu acho que é melhor ser jogador. Porque às vezes gerir egos dentro do balneário é muito complicado. Enquanto um jogador, pronto, está ali, são colegas, eles estão chateados com alguma coisa, a gente, é um colega, pronto, está chateado, a gente pode dar uma palavra. Agora, no papel de treinador, é mais complicado às vezes, é mais complicado gerir essa parte. Porque, por exemplo, eu tenho atletas com 19, 20 anos, depois tenho outros já com perto dos 40, e aquilo são pessoas muito diferentes. E às vezes não é fácil gerir isso tudo. Mas de facto, ser jogador é mais fácil. Eu, quando preparei esta entrevista, falei com o Franco, que é também uma figura do nosso hóquei em patins e que tudo faz pelo nosso hóquei em patins. E estava-me a lembrar que nos anos 80, no futebol, o Marítimo também teve uma situação destas que não acontece bem no hóquei em patins e já vamos esmiuçar. Ou seja, o António Oliveira, que era selecionador nacional há uns anos atrás, foi nosso jogador, treinador, e lembro-me que ele estava no banco, aquecia e depois entrava. Era treinador e era jogador e era um excelente jogador. Hoje não acontece porque agora as regras ditam que no hóquei em patins quem está escrito no boletim de jogo como jogador não pode ser treinador e vice-versa. Exatamente, certo? Não pode acumular funções.
Okay. Não pode acumular funções na mesma ficha de jogo. Ou seja, mas para isso nós temos cá o nosso preparador físico, é como se fosse o meu treinador adjunto. Aliás, eu tenho 2 adjuntos. Tenho o guarda-redes, que é o Joaquim Alfredo, e tenho o Jorge Silva. Nos jogos em casa, o Jorge Silva faz o papel de treinador para eu poder jogar. E nos jogos fora, arranjámos uma solução curiosa, que foi um colega meu que veio cá no primeiro jogo da época, com o Djal, que perdemos aqui, 4-2, e disse-me, mas tu não tens ninguém que faça o teu papel lá em Lisboa? Eu assim, não conheço ninguém. Isto andou a matutar na cabeça, então 2 semanas depois lembrei-me do meu pai, que ainda por cima é treinador de nível 3. E eu disse, olha, mas depois falei com o professor Silvio aqui do Marítimo e pronto, e proporcionou-se o meu pai, quando eu vou jogar lá ao continente, o meu pai vai para o banco fazer o papel de treinador. Ele vai para o banco e tem essa função também tem essa função de treinador. De orientar a equipe. Sim, ele tem uma capacidade muito grande de orientar as pessoas. É um excelente orientador de pessoas. É uma história curiosa, na realidade, do pai treinador, o filho que é treinador, mas que só faz os jogos, orienta a equipa, mas entretanto há o Jorge Silva, que é o treinador da formação, que orienta em casa, exatamente, certo? É isso mesmo. Filipe Alves, tudo é feito para que o Marítimo tenha esta representação no hóquei, mas as coisas são difíceis. São difíceis, mas o Marítimo está a fazer um bom trabalho. Não é fácil. Não é fácil, que é uma modalidade... Também há aquele ditado que é por gosto não cansa. Exatamente. Mas é uma modalidade muito cara, muito dispendiosa. E pronto, e o Marítimo tenta fazer tudo na pessoa do Franco e do professor Silvio e do Nuno Sousa, tentam fazer tudo para que não nos falte nada. Nós temos material novo, brevemente vamos ter os equipamentos novos também, mas temos material, tudo o que os jogadores necessitaram no início da época, foi-nos tudo facultado, desde luvas, joalheiras, rodas, rolamentos, patins, sticks, tudo. Portanto, o Marítimo nesse capítulo acho que tem feito um excelente trabalho. Em termos de outros clubes regionais, o porquê da modalidade estar assim um pedacinho de baixo nível em termos de número de praticantes, para além das novas modalidades que vão aparecendo, como o futsal e o padel, o que é que se passou com os outros clubes? Que eu lembro-me que há 20, 30 anos atrás tínhamos vários clubes, o São Roque, o Estreito, e hoje as coisas são diferentes. Esses clubes existem, mas o São Roque existe, o Estreito existe, o Sporting do Porto Santo, com menos equipas de formação, o HCM, o Hockey Clube da Madeira, creio que tem os escalões todos de formação, o Estreito acho que também tem. Mas é assim, isto... Eu não estava cá na região ainda, mas vinha a saber... prática era elevada? Não, eu vinha saber que nos últimos 15, 20 anos a formação foi muito descurada. Não se apostou muito. Houve a patinagem de velocidade teve uma evolução enorme e eu creio que a Associação de Patinagem da Madeira apostou mais na divulgação da própria patinagem de velocidade, que é uma coisa mais fácil do que praticar hockey patins. Entretanto, nos últimos anos temos tido mais formação, mais aposta na formação. Clubes como o Estreito, como o São Roque, o Hockey Clube da Madeira, o Marítimo também. E há uma coisa positiva que temos que ver, que é que temos uma fornada mais ou menos agora de miúdos, do escalão sub-15, temos uma fornada muito promissora para daqui a uns 5, 6 anos estarem num escalão sénior a fazer coisas engraçadas a nível nacional. Temos uma boa... Um conjunto de jovens que estão espalhados pelos clubes, mas com uma capacidade muito grande, que eu ainda não tinha visto, desde os 8 anos que estou cá na região, ainda não tinha visto miúdos com tanta capacidade a jogar hóquei. Vamos a Alenquer este fim de semana, é isso? Perspectivas para este jogo e também para o campeonato? Bem, este jogo em Alenquer é um jogo muito complicado. Nós perdemos cá em casa 4-3 com eles, uma equipa jovem, muito aguerrida, e não vai ser fácil, mas nós vamos fazer tudo para contrariar a superioridade do Alenquer. Nós estamos a fazer um campeonato mais ou menos tranquilo. Nós temos que referir que a nossa equipa é um bocadinho inferior à do ano passado. Perdeu-se muitos jogadores, conquistou-se outros, mas pronto, a qualidade não é a mesma da equipa do ano passado. Mas... Tinha um carismático Mário Brazão, que jogou tantos e tantos anos. É verdade. Mas o Mário abandonou por lesão. O Mário não pôde continuar mais. Aliás, foi uma lesão que ele foi aguentando. Acho que foi operado a um joelho, depois foi operado a outro e agora acho que aquilo não pode jogar mais. Mas fica aqui a nossa homenagem também ao Mário Brazão, que durante décadas vestiu a camisola do Marítimo.
Eu ia dizer que estamos a fazer um campeonato mais ou menos tranquilo, temos o mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas. Estamos a 13 pontos do primeiro lugar. Ou seja, isto para lhe dar um exemplo, esta série é tão competitiva, equipas quase todas têm 5 ou 6 candidatos a subir a divisão, as equipas são todas muito equilibradas. O ano passado, o penúltimo classificado desta série ficou a 9 pontos do primeiro. Então dá para ter uma ideia de como é que o campeonato é. É muito competitivo. Nós podemos ganhar fora, podemos perder em casa. Nós fomos ao Tejal, que é um candidato, estava em segundo lugar, fomos ganhar ao Tejal. O Tejal passou para quinto. Agora vamos à Alenquer, que também está em quarto lugar, creio eu. E pronto, e pode ser que a gente faça coisas bonitas lá fora, já que em casa as coisas não têm estado a correr muito bem. Condições de trabalho? Temos tempo de pavilhão, temos, como eu já referi anteriormente, temos material disponível, um jogador precisa de alguma coisa, tem tudo, portanto, condições de trabalho temos, muitas. Um jogador ou outro fora da região dava jeito? Um jogador ou outro fora da região que dava jeito? Olha, há um aqui na região que eu gostava muito de ter na minha equipa, mas que, infelizmente, ele não aceitou, que é o Pedro Ferraz. Gostava muito que ele voltasse ao Marítimo, que ele, o ano passado era jogador do Marítimo, ele neste momento está a representar o Hockey Clube da Madeira. Já falei com ele uma vez, acho que não vou falar mais, claro. Mas gostava que a direção tivesse esse papel agora. Mas gostava muito que o Pedro Ferraz voltasse ao Marítimo. Um jogador fora da região, sei lá, português, internacional. Sim, português. Gosto muito do Hélder Nunes, do Barcelona. Um jogador formado no Porto, Barcelos, Porto e Braga. E está no Barcelona. No fundo, a minha questão era o que é necessário para que o Marítimo possa dar o salto no hóquei em patins? É porque 2 ou 3 vezes a equipa parecia que ia subir de divisão, não consegui, uma delas mesmo no final. Eu estava lá. Quase Foi lá. No último jogo em casa. No último jogo em casa. O que é que falta? O que é que faltou e o que é que falta? O que falta é alguma qualidade, essencialmente. Mas nós temos que ver que há 20 anos atrás, primeiro a terceira divisão mudou muito. A terceira divisão está muito mais competitiva. O hóquei mudou muito nos últimos anos. Já não é aquela terceira divisão que as equipas mais fortes davam, conseguiam vitórias por 10 golos de diferença. Agora não, é muito. Nós ganhamos por 1 e perdemos por 1. Tirando 2 jogos onde perdemos por mais golos, é tudo muito equilibrado. Mas temos que ver que nesse tempo em que o Marítimo andou na segunda divisão, o Estreito, o Porto Santo, basicamente a equipa era formada por 80% de jogadores do continente, não eram jogadores formados aqui na região. Isto porque é assim, um miúdo que começa a jogar hóquei aqui na região, faz 4 jogos para o Campeonato Regional, mais 4 jogos para o Torneio de Abertura, mais 4 jogos para o Torneio de Encerramento, ou seja, faz 12 jogos num ano. Por exemplo, eu tenho um filho que joga hóquei no Benfica, em Lisboa. O meu filho, só na fase regular, faz 54 jogos. Só na fase regular. Pronto, o que é que acontece? O estar em contacto com os patins, com a modalidade, com o jogo, a jogar, treinar, quanto mais tempo tiverem em cima dos patins, melhor. Aqui eles coitadinhos fazem meia dúzia de jogos, depois têm dificuldades e depois isto passa com a evoluir dos anos. Chegam a séniores, não há aquela competição, não há aquela força e é complicado depois ombrear com as equipas de fora que treinam mais que nós, se calhar, ou não treinam mais que nós, mas competem mais que nós. Por exemplo, nós fizemos um torneio de preparação de pré-época nos Açores. Fizemos 3 jogos. Eles lá, antes de começar a época em outubro, já tinham feito alguns 15 jogos de preparação. Pronto, é isso, é as nossas dificuldades. Nós não podemos ultrapassá-las muito bem porque temos esta condição de sermos uma região autónoma, uma ilha, não é? Uma ilha. Pois muito bem, é o peso da inseveridade. Obrigado, Filipe Alves. Obrigado. Muitas felicidades para esta modalidade histórica que é o hóquei em patins. Sempre juntos e por ti Marítimo. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.